Eu sou o Thiago Vieira. E aí galera, eu sou o Jean Regina, você está aqui no canal Direito Religioso, onde a gente conversa sobre vários assuntos envolvendo direito e religião. E hoje vamos fazer a continuação das respostas às perguntas que foram feitas nos nossos Stories. Você está aprendendo? Estou aprendendo. É isso aí. Vamos responder novamente duas perguntas. E a primeira pergunta que vamos tentar responder, né, Jean? É a pergunta do, deixa eu pegar aqui, do Rafael Duran. Rafael é um amigão nosso, mora em Campina Grande, na Paraíba. Baita jurista, defensor pró-vida das liberdades religiosas também. Um abraço, Rafael. A pergunta do Rafa foi: quais são os requisitos indispensáveis dos estatutos das igrejas? E eu já vou te responder lendo aqui o artigo 46 do Código Civil Brasileiro. Primeiro requisito: denominação. Os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. Ou seja, a igreja tem que ter nome. Segundo requisito, Jean: o nome e a individualização dos fundadores. Ou seja, tem que ter uma ata com o nome dos fundadores. Terceiro requisito: o modo como se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Ou seja, quem é que representa a instituição? Quarto requisito: se o ato constitutivo, ou seja, o estatuto, é reformável no tocante à administração. E o último requisito: se os membros, penúltimo, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações da igreja. Isso é importante, hein? Tem muita gente que deixa de lado esse assunto e quando vai ver vai ter uma dívida, os membros têm que pagar também. Tem que ficar atento nisso aí. E o sexto requisito é as condições de extinção da igreja e para onde vai o patrimônio se tiver sobra de patrimônio. Ou seja, gente, são apenas e tão somente estes requisitos que devem estar, que o Estatuto Social devem cumprir. Não existe nenhum outro requisito. Mas e depois aqueles outros artigos lá, depois dos 53, 54, 55 do Código Civil e a Lei dos Registros Públicos, não precisa também cumprir a igreja? Pois é. No Voltemos ao Evangelho, blog Voltemos ao Evangelho, tem um artigo nosso que fala: igreja não é ONG e não pertence ao terceiro setor. Gente, igreja é igreja. Tem um outro vídeo nosso que a gente fala um pouco sobre esse fator, que igreja não é ONG. Então, gente, igreja, segundo o Código Civil Brasileiro, e não poderia ser diferente, tem a estruturação, a organização totalmente livre. Você pode fazer o Estatuto Social como você quiser, desde que cumpra esse artigo 46. E o que esse artigo 46 faz? Nada mais é do que cria normas de identificação. Se você está na comunidade política, se a tua igreja está na sociedade, tem um endereço, está lá na rua Martim Lutero, número 777, CNPJ número 123. Por que precisa ter um endereço, precisa ter um número, essa igreja vai ter conta de luz, essa igreja vai ter conta de água, ela precisa ser identificada. Então é óbvio que o estatuto tem que prever um nome e quem administra. Quem é que vai assinar o documento para que tenha uma conta de luz? O estatuto vai dizer isso. Quem vai assinar, outorgar a procuração para os advogados para poderem promover as ações judiciais que precisam? Então apenas esses são os requisitos. Tá bom, galera? E a segunda pergunta, o Jean vai responder aqui para nós. Então foi feita pelo Alan Reis. Beleza. Na verdade, ele fez um monte de perguntas. O Alan Reis, na verdade, aí. Ele perguntou tanta coisa que eu acho que eu vou ter que escrever um livro para poder responder. O livro vai ser assim: Direito Religioso para Alan Reis. É isso aí, Alan. Beleza, obrigado pelas suas perguntas, foram muito interessantes, tá? E eu só vou avisar aqui, ele perguntou sobre imunidade, prebenda pastoral, representatividade da membresia através da Assembleia nas decisões. Quanto à imunidade, nós vamos pular. Esse assunto é muito vasto, muito amplo. Nós vamos precisar de vários vídeos para tratar sobre várias nuances de imunidade tributária, tá bom? Então, acompanhe aqui no canal que a gente vai falando sobre esse assunto. O primeiro vídeo é sobre imunidade. O primeiro vídeo, exatamente, já começou por aí, né? Então, vamos para a prebenda. Bom, o líder religioso, quando vinculado a uma igreja, e quando o seu chamado ministerial também é de tempo integral ou parcial, mas vamos pensar em tempo integral, que é quando ele devota a sua vida para o serviço da igreja, ele recebe um valor que vai ser usado para o seu sustento, do sustento da sua família.
especialmente no mundo protestante, que é onde a gente mais milita, mas no mundo católico também existe isso. Os sacerdotes católicos também recebem um valor... Eu acho até que o nome é côngrua, né? Que é côngrua, se eu não me engano, o nome que se dá para isso. Né? Existe um ecônomo dentro da comunidade católica normalmente, que cuida de toda a administração da casa religiosa, mas cada sacerdote também recebe um valor estipulado livremente entre eles lá para gastos pessoais. Né? Mas o pastor, vamos usar esse termo... Imagina um padre aqui no Rio Grande do Sul, ele vai querer tomar um mate amargo. Exato, daí ele vai ter que comprar uma erva mate. Imagina se ele vai ter que pedir para o ecônomo e tal. Não, ele tem um côngro para poder comprar erva mate e rapadura. Exatamente. E o vinho também, né? Mas aí é outra história. É isso aí. Mas assim, ó. Então, a renda pastoral, por assim dizer, o nome que nós comumente damos, e óbvio, cada igreja também tem uma maneira de tratar isso, ou usa subsistência, sustento, côngrua, mas o mais normal de você ver nas igrejas é o termo prebenda. E é bom a gente uniformizar a linguagem, porque quando tem alguma auditoria, algum fiscal querendo se meter a besta em fiscalizar a igreja, porque o fiscal não deve fazer isso, a igreja é imune. Se ele vê o termo prebenda, já fica mais fácil. Por quê? Porque prebenda já está uniformizado. Daqui a pouco você inventa o nome lá, sei lá, pagamento do sacerdote, não sei das quantas. Aí retribuição da restituição. Aí renda eclesiástica. Aí deixa eu falar, tia. Tá bom. O fiscal não vai entender. Então prebenda uniformiza a linguagem. Salário. Obrigado. Nunca diga salário, entendeu, meu jovem? Salário é coisa de empregado. Pastor não é empregado, pastor é sacerdote. Pastor é pastor. Ministro de confissão religiosa. Vou até tomar uma água aqui, que falou salário. Salário, não, tá? Salário, não. Não tem salário. E PJ? Não, mas assim, PJ, tá louco. Aí é ilegal, né? Aí já vão pro crime. Aí já vão pro crime, aí não vale a pena. Mas assim, na prebenda pastoral, apenas importante lembrar, nós já falamos isso no outro vídeo sobre perguntas e respostas, pastor é trabalhador, pastor não é empregado. Se pastor é trabalhador, ele é uma espécie do gênero trabalhador que está lá no artigo 7º da Constituição. Então, pastor tem direito a férias? Claro que não. Pastor não tem que tirar férias. Tá, você está querendo derrubar o canal aqui, né? Não, pastor tem direito a férias, pastor tem direito a 13º. Eu já vi gente dizendo que pastor não pode receber 13º salário, porque 13º salário é coisa de empregado. Não. 13º salário, que o nome correto é gratificação natalina, é um direito social previsto no artigo 7º a todo trabalhador. A gente fala mais disso no livro Direito Religioso. Você já tem o livro Direito Religioso? Se não tem, olha aqui na descrição o link para você comprar. É um livro muito legal, está na 2ª edição. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre esse livro, acho que tu também. Mas tem um monte de gente legal dizendo que ele é legal, né? Então, segue firme. A segunda pergunta do Alan, que nós estamos criando um livro para responder, fala sobre a representatividade dos membros da membresia, e coloca assim, nas decisões da Assembleia. E eu vou ter que te responder essa pergunta, Tem Alan, como responder sim ou não? com depende. Coisa de advogado, né, cara? Com veja bem. Alan, como a gente escreveu, tem um capítulo inteiro do nosso livro falando sobre isso. Direito religioso, olha aqui embaixo na descrição. Esse assunto, direito canônico protestante, ele é muito importante. No direito canônico protestante, nós falamos sobre a principal norma da igreja. Qual é essa principal norma? O Estatuto Social. E o Estatuto Social é que vai dar o norte. O Estatuto Social que vai, primeiro, dispor qual é a confissão de fé, qual é o credo daquele grupo de pessoas, além do nome daquela igreja. Segundo, vai dispor qual a forma de gestão e administração. E aí que nós começamos a tentar responder a sua pergunta. Você precisa verificar qual é a gestão eclesiástica da sua igreja. Ela é presbiteral? Se ela é presbiteral, é um conselho. Ela é congregacional? Aí é todos os membros. Ela é episcopal? Ela é um misto do episcopal com o congregacional, do presbiteral com o episcopal? Ela é distrital? Qual é o modelo da sua igreja? Qual o modelo de gestão da sua igreja? Então, a representatividade do fiel, do membro na Assembleia, vai depender do estatuto. Vou dar um exemplo bem fácil.
A Igreja Católica Apostólica Romana, o fiel não tem nenhuma representatividade nas decisões da igreja, porque o modelo é episcopal. Entendeu, Alan? Então, para a gente responder essa pergunta, apenas sabendo qual é o estatuto social da tua igreja. Aí você envia o estatuto social da tua igreja, eu vou cobrar uma consulta, né? É o que normalmente acontece. E aí eu vou te responder. Brincadeiras à parte, se você ler o nosso livro, você vai conseguir responder essa pergunta aí. Eu acho que isso é importante. Isso também está ligado àquela outra, né? O Estatuto Social vai respeitar todas aquelas exigências do artigo 46 do Código Civil, né? Então, é importante que a gente possa estar atento ao documento mais importante da igreja, que é o Estatuto Social, que é a Constituição Jurídica da igreja. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Respondemos as 2 perguntas. Usamos 1h30 para responder, mas o Éder vai deixar isso curtinho, uns 12. Foram 3 perguntas já 13. nesse vídeo. Foram 3? Sim. Então foram 3 perguntas que a gente respondeu. Por favor. Ative aí o sininho, dá o like, se inscreva e tchau, tchau. E compartilha. Valeu. Valeu.